Evangelho de João, capítulo de número 4. Essa história é um pouquinho extensa. Eu vou ler alguns versículos. A mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, se tu não tens como atirar, e o poço é fundo, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, onde, pois, tem esta água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim também seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher,
que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aí, esse texto, esta história é um tanto que fascinante, essa história é um tanto que bela, linda, e revela essa história, toda essa história, o contexto, a história em si é em volta de duas pessoas, Jesus e a mulher samaritana. Jesus, ele estava na Judeia, então os fariseus começaram a falar: olha, Jesus está fazendo mais coisas, está batizando muito mais do que João Batista. Mas na verdade não era Jesus que batizava, eram os seus discípulos. Então Jesus, ouvindo isso, ele então estava na Judeia e decide ir então para a Galileia. Juntamente com os seus discípulos, Jesus se retirou daquele lugar. E o desejo dele, a intenção deles era chegar até a Galileia, lá em cima. Mas então, quando chegou numa determinada altura do caminho, Jesus então vira uma tangente. Jesus então faz uma parada num determinado lugar, na província de Samaria. E ele chega então até uma cidade, um vilarejo chamado Sicar. E lá naquele vilarejo chamado Sicar tem um poço, o poço de Jacó. E eles chegaram naquele lugar por volta da meio-dia. E eles estavam cansados, exaustos. E Jesus ficou sentado lá na beirada do poço. E os seus discípulos foram para a cidade comprar comida para que eles pudessem tomar e comer um almoço, pudessem se alimentar, porque eles estavam cansados. Eles caminharam quase que a manhã toda. E quando os discípulos saíram, Jesus estava lá só. Chega a mulher, ao meio-dia, tirar a água do poço. Jesus então, quando a mulher chega para tirar água, Jesus então inicia o diálogo, inicia a conversa com esta mulher. E Jesus então faz um pedido para esta mulher: dai-me de beber, me dá um pouco de água. E a mulher então, assustada com esse pedido do Senhor Jesus Cristo, ela disse: como? Sendo tu judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana. Como que você fala comigo? Como que você está falando comigo? Que sou samaritana, como tu judeu está falando com uma samaritana? E Jesus fala: mulher, se você conhecesse quem está te pedindo água, você pediria água para mim, e eu lhe daria água viva para você. E a mulher vira para ele e fala: mas eu não estou vendo o Senhor não estou vendo você com nenhuma vasilha. Como que você vai tirar água do poço? Você não trouxe vasilha, você não tem nada. Como que você vai tirar essa água? E outra, aonde você vai encontrar essa água viva para me dar? E Jesus então fala: menina, mulher, o que eu tenho para você é uma água viva,
E se você beber dessa água, você não tornará a ter sede. Se você beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ela muda a prosa, ela muda a ideia dela, ela não chama de judeu, mas ela fala: Senhor, dai-me dessa água. E Jesus, então, para curtar a introdução, Jesus fala: ok, eu vou dar dessa água, mas antes vai chamar o teu esposo. E aí a mulher vira para ele e fala: eu não tenho esposo. E Jesus fala: disseste bem, você falou a verdade, porque você já teve 5 esposos, e esse que você está hoje, atual, não é seu esposo. Você falou a verdade. E essa mulher vira para Jesus e fala: eu vejo que tu és profeta. E aí a mulher muda, não fala mais da água, mas ela começa a dizer então: Senhor, responde uma dúvida minha. Os meus antepassados falam que para adorar o Deus verdadeiro, para adorar o Deus, tinha que ser somente neste monte chamado Gerizim. Mas os judeus falam que para adorar a Deus tem que ser somente em Jerusalém, no monte. Aonde, na verdade, nós temos que adorar a Deus? Quem está certo nessa conversa, Senhor Jesus? E Jesus fala: mulher, a adoração não diz respeito a lugar. E chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Mas a adoração não diz respeito a lugar, diz respeito àquele que vai adorar, ao adorador. Então, a mulher fala: Senhor, eu sei que quando o Messias vier, quando o Cristo vier, Ele vai nos esclarecer sobre tudo isso, vai nos falar sobre tudo isso. E Jesus, então, em poucas vezes, eu acho que foi uma das únicas vezes, Jesus foi de uma maneira tão direta para esta mulher e disse: sou eu o Messias, eu que estou falando contigo, eu sou o Cristo prometido, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Então, aquela mulher ouviu aquilo, e de repente os discípulos chegam com alimento e fala horário do almoço, e os discípulos olham para Jesus, olham para aquela mulher, essa admiração é com espanto, essa admiração não pode ser o nosso rabino, não pode ser o nosso Senhor conversando com essa mulher. Mas eles não falaram nada, ficaram quietos. E aquela mulher então, ela deixou o seu cântaro, deixou a sua vasilha e voltou para o seu vilarejo. É mais ou menos isso. Sicar era um vilarejo e a província de Samaria hoje é localizada na Cisjordânia. E aonde hoje tem uma grande concentração de palestinos. E os judeus, dessa época, os judeus, eles evitavam passar por Samaria. Quando eles estavam na Judéia, para chegar até Galiléia, para chegar até Jerusalém, eles não passavam por Samaria. Eles desviavam do lugar, eles iam por outro lugar, por outro caminho, mas os judeus evitavam de todas as formas passar por Samaria, por esta província, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não gostavam dos samaritanos, os judeus chamavam os samaritanos de impuros, os judeus chamavam os samaritanos de cachorros, os judeus, eles desprezavam o samaritano.
Os judeus chamavam os samaritanos de um povo de segunda classe. Os judeus chamavam os samaritanos de um povo de segunda categoria. A origem deste povo, chamado samaritano, dos samaritanos, ela teve origem numa fusão racial entre os israelitas e entre os assírios. Isso se deu lá quando o povo de Israel foi pela primeira vez levado como cativo, para um lugar distante. E aí então os assírios pegavam as israelitas. Então dessa junção nasceram os samaritanos. Por isso que o povo de Israel não se dava com essa nação mestiça, não se dava com os samaritanos. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo. E eu quero dizer que à medida, querido, que eu e você possamos conhecer a Cristo, mais apaixonados, encantados por Ele, nós iremos ficar. Porque Jesus, Ele não somente nos dá a salvação por meio da sua graça, do seu amor, mas o Senhor Jesus Cristo também, Ele nos ensina a viver nessa existência, ensina a viver neste mundo. Ele nos ensina como proceder nos nossos relacionamentos, na nossa vivência, na nossa caminhada com Deus. E olhando para essa história aqui, queridos, nós podemos aprender algumas lições com essa história, com a atitude do Senhor Jesus Cristo para com esta mulher. E a primeira lição que nós podemos aprender com essa história, o tema é: Jesus é a fonte de água viva. E a primeira lição que eu e você podemos aprender nessa história aqui, está no versículo de número 7 até o versículo de número 9. Jesus valoriza o que o mundo despreza. Jesus valorizou aquela mulher. Jesus valorizou aquela mulher que era desprezada, não somente pelos judeus, mas pelo seu próprio povo, pela sua própria nação. Aquela mulher era uma mulher que era desprezada pelo seu próprio povo, da sua cidade, ao ponto dela ir no poço de Jacó buscar água ao meio-dia. E buscar água ao meio-dia não era costume da época. As pessoas da época, as mulheres da época iam buscar água ao entardecer, ao pôr do sol, à tarde. Mas aquela mulher, ela foi exatamente ao meio-dia buscar água, porque ela sabia que naquele horário não teria ninguém naquele poço, não teria nenhuma mulher naquele poço. Naquele horário, aquela mulher não iria ser maltratada pelas outras mulheres. Naquele horário, aquela mulher não iria ser desprezada pelas outras mulheres. E ela foi justamente ao meio-dia, porque ela sabia que não iria ter ninguém naquele poço. Mas Jesus estava lá. Jesus valoriza o que o mundo despreza. Jesus me valorizou, te valorizou pela graça e pela misericórdia dele, assim como valorizou esta mulher. Olha aqui, deixa eu tentar ensinar. Estava Jesus, os discípulos, eles estavam na Judéia. Então os fariseus começaram a conversar, falar de Jesus, falar que Jesus estava fazendo muito mais do que João Batista. E Jesus fala: let's go, vamos embora, vamos para a Galileia. Então os discípulos foram e juntamente com Jesus, de repente, determinada altura do caminho, Jesus faz isso. E os discípulos vão passando direto, e de repente eles percebem: Jesus, aonde o Senhor vai? Jesus falou: é-me necessário passar por Sicar, por Samaria.
O interessante, essa frase, é-me necessário, foi necessário Jesus passar por Samaria, não é porque não tinha outro caminho, não é porque não tinha um outro lugar para chegar até a Galileia, não, foi necessário passar em Samaria por causa da missão que Jesus tinha, por causa desta mulher que Jesus queria encontrar e transformar a vida dela. Transformar ela. Jesus valorizou esta mulher. Jesus ministrou na vida desta mulher. Quando todos estavam desprezando ela, Jesus falou assim, Jesus mostrou para ela amor. Jesus mostrou para com ela compaixão. Enquanto todos estavam julgando, enquanto todos estavam deixando ela só na sua cidade, enquanto todos estavam deixando ela isolada de tudo e de todos, Jesus fala: filha, vem cá, eu vou transformar a sua vida. E depois desse encontro você nunca mais será a mesma. Depois desse encontro, você nunca mais será a mesma. Jesus valorizou a mulher samaritana, que era desprezada pelas pessoas. Ele deu valor a ela quando todos fugiram. Ele quebrou a barreira cultural com ela em público. E como se não bastasse, um judeu falando com uma mulher samaritana, não se via isso na época. Não acontecia isso. E Jesus, ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Jesus quebrou esse protocolo. Jesus estava mais interessado em transformar aquela mulher, em transformar a vida dela, em mudar a história da vida dela de fracasso, de humilhação, de coisas erradas. Jesus valorizou esta mulher. O fato de que foi necessário Jesus passar em Samaria e o fato de Jesus ter falado com esta mulher, dai-me de beber, Jesus estava muito mais interessado não em beber da água, porque ele tinha uma missão, que era transformar a vida desta mulher, que estava caminhando e passando pela existência, completamente infeliz, sem sonhos, completamente vazia e tomada do pecado. E Jesus falou: eu vou transformar a vida desta mulher. Primeira lição que podemos aprender é que Jesus, ele valoriza o que o mundo despreza. Segunda lição podemos aprender nessa história, está no versículo de número 13 a versículo de número 15. Jesus satisfaz as necessidades do coração. Jesus sacia as necessidades do coração. Você lembra que no capítulo de número 3, foi um homem chamado Nicodemos falar com Jesus. E Jesus falou para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Mas ele não entendeu, não caiu a ficha. A palavra que foi lançada não se transformou em rema no seu coração, na sua vida. Mas no capítulo de número 4, não foi a mulher que foi até Jesus, mas Jesus foi até esta mulher. E falou: eu tenho água viva para você, eu tenho algo que vai saciar a tua sede, eu tenho algo que vai transformar a sua vida. Mas ela não entendeu, porque Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava falando de coisas espirituais. E por quê? Porque ela não estava entendendo, porque as coisas deste mundo não satisfazem, e eles estavam associando, tanto Nicodemos como esta mulher, a fala de Jesus, a ministração de Jesus, as coisas naturais, e Jesus não estava falando disso, porque as coisas materiais, as coisas naturais, as coisas deste mundo não vão nos satisfazer.
Nada que o homem jogue para dentro do seu coração irá satisfazê-lo. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre. Mas a água que Jesus oferece é uma água, é um manancial de águas vivas. É um manancial de águas vivas. E foi essa água que foi jorrada na minha vida e na sua vida. Foi essa água que eu e você fomos banhados e fomos satisfeitos em Jesus pelo sacrifício dele, quando entendemos, compreendemos. E essa palavra veio como rema nas nossas vidas. E nós entendemos tudo que Jesus fez por nós, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, e essa palavra saciou a nossa sede por algo maior. Essa palavra matou a nossa sede por algo maior. Essa palavra é o Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E quando Jesus fala de água viva, quando Jesus fala em outras referências, fala acerca do Espírito Santo, mas nessa história exatamente fala acerca da vida eterna. Se você beber, se você crer em mim, se você receber aquilo que eu estou ministrando na sua vida, você terá a vida eterna. É isso que Jesus estava dizendo. Terceira lição. Versículos de número 16 a 18. Jesus desperta a consciência do pecador. A menção que Jesus faz, quando a mulher fala: Senhor, eu quero beber desta água. E Jesus fala: ok, antes vai lá chamar o teu esposo, vai chamar o teu marido. Vai lá chamar o teu marido. A menção de Jesus sobre o seu marido foi a melhor maneira de lembrá-la de sua vida imoral. Jesus estava falando da sua consciência de pecadora, a mulher. Jesus mostrou que antes dela beber a água viva, ela precisava ter a convicção do seu pecado e passar pelo arrependimento. Jesus, ele destampa, ele tira o pano, ele tira o lençol, ele tira o cobertor, ele tira aquilo que estava cobrindo o passado desta mulher, ele destampa tudo isso, o passado desta mulher, como também o presente dela, preparando o seu coração para receber o presente de Deus, o dom de Deus. E o dom de Deus é a generosidade de Deus, para que esta mulher pudesse experimentar a generosidade de Deus sobre a vida dela. Jesus estava tirando o lençol, trazendo à tona, para que esta mulher pudesse ser curada completamente, transformada completamente e receber o dom de Deus, que é a vida eterna. E esta mulher disse: eu tenho marido, eu tenho vivido uma vida completamente no submundo, eu tenho vivido uma vida completamente errada, eu tenho vivido uma vida completamente reprovável, eu tenho vivido uma vida completamente imoral, eu tenho vivido uma vida completamente no pecado, eu não tenho marido. E Jesus falou: você disse a verdade, mulher. Você disse a verdade. Você confessou a verdade. Que você já teve 5 maridos e agora o que você está agora, atualmente, não é seu marido. Você disse a verdade. Jesus, ele desperta a consciência do pecador. Quarta lição, versículo 25, 26, 28 a 30.
Jesus, ele ativa em seu coração a fé verdadeira. Até esse exato momento, todas as vezes que Jesus falava, a mulher retrucava. Dai-me de beber, mas como sendo tu judeu, pede de beber? Eu tenho água viva para te dar, eu tenho água viva para te dar. Mas como o Senhor não trouxe vasilha? Como que o Senhor vai pegar água deste poço? Da onde o Senhor vai tirar essa água viva? E durante 6 vezes, as primeiras 6 vezes que Jesus falava, a mulher falava, retrucava. Mas na 7ª vez que Jesus falou com ela se calou. E qual foi essa vez? Quando a mulher disse, eu sei, Senhor. E quando o Messias, chamado Cristo, vier, Ele vai nos esclarecer todas estas coisas. Ele vai falar com a gente todas essas coisas que o Senhor acabou de falar. Então, na 7ª vez, Jesus fala, mulher, sou eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu que falo contigo, eu posso transformar a sua vida, eu posso mudar a sua história, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou o Messias aguardado, eu sou o Cristo esperado, eu sou o Filho de Deus, sou eu, mulher, sou eu. E diz o texto que ela não falou mais nada, a mulher ficou boquiaberta. A mulher recebeu esta revelação da própria boca de Deus, dizendo, eu estou diante do Cristo, eu estou diante do Messias, eu estou diante daquele que pode transformar a minha vida, a minha história, eu estou diante do Salvador do mundo, eu estou diante do Cristo prometido. E daquele momento em diante ela não falou mais nada. Jesus ativou a fé no coração daquela mulher, a fé para crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Jesus como Messias, como Cristo. Jesus ativou a fé dela. Quinta lição. Essa história nos ensina que quando nos alinhamos ao amor, o reino do amor se manifesta nas nossas vidas. Como começou o diálogo de Jesus com a mulher samaritana? A mulher chamou Jesus judeu, você sendo judeu. Segunda vez foi, você é maior do que Jacó, que deu esse poço para a gente. E depois então, a terceira vez, Senhor, dai-me desta água. A quarta vez foi, eu vejo que tu és profeta. A quinta vez foi lá no vilarejo dela. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu encontrei aquele que falou tudo a meu respeito. Eu encontrei aquele que descortinou a minha história. Eu encontrei aquele que me falou tudo. Eu encontrei o Filho de Deus, eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo vivo. Ela foi completamente envolvida pelo amor, por este amor de Deus. E depois então,
o reino do amor se manifestou na vida dela. O reino do amor se manifestou na vida dela. Ao ponto dela não guardar só para ela aquilo que ela recebeu. Ao ponto de não guardar só para ela aquilo que Jesus fez na vida dela. Mas ela manifestou na vida das outras pessoas. Manifestou na vida das outras pessoas. Sexta lição. Jesus dizendo sobre a adoração, ele disse: existe um jeito correto de adorar a Deus. Não é lugar, mas o tipo de gente que Deus está procurando é aquela pessoa que é simples e honesta na presença dEle. É aquela pessoa que adora a Deus de uma maneira genuína e verdadeira. É aquela que adora a Deus no mais profundo do seu íntimo. É esse tipo de adorador que Deus procura. Sexta lição, versículo de número 28. Quando encontramos, temos experiência com Jesus, todas as outras coisas ficam em segundo plano. A mulher, ela foi até o poço de Jacó buscar o quê? O que ela foi fazer? A mulher foi buscar o quê? A mulher foi buscar o quê? E como que ela voltou para o vilarejo dela? Ela voltou com a água do poço? Ela voltou com a vasilha dela cheia de água? Aquilo lá se tornou segundo plano para ela depois que ela se encontrou com Jesus, depois que ela foi transformada por Jesus, depois que ela foi amada por Jesus, depois que ela foi valorizada por Jesus, aquilo se transformou em segundo plano na vida dela. Porque o que ela mais queria era Jesus, o que ela mais queria era falar de Jesus, o que ela mais queria era adorar o Senhor Jesus, o que ela mais queria era estar com o Senhor Jesus, o que ela mais queria era conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Ah, querido irmão, querida irmã, as coisas deste mundo, as coisas materiais, o trabalho, escola, sonhos, são coisas importantes para nós. São coisas importantes, sim, mas Deus é imprescindível na minha vida e na sua vida. Deus é imprescindível, e quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, e quando nós vivemos nessa dimensão, o Senhor vai nos ajudar a fazer com que as coisas importantes venham acontecer na nossa vida, venham se concretizar na nossa vida. Deus é imprescindível para mim e para você. Entenda isso, queridos. Para esta mulher, a água do poço foi tão importante mais, porque o que ela mais queria, o que ela fez de fato e de verdade, foi voltar para a sua vila, esqueceu o cântaro, esqueceu a vasilha, deixou de lado e voltou para anunciar, para partilhar, para compartilhar o Jesus que ela havia encontrado no poço de Jacó. O Jesus que transformou a história dela no poço ao lado do poço de Jacó. Versículo 29, versículo 30 e 39. Oitava lição. Quando nós tomamos desta água, nós passamos a ser testemunhas de Jesus. Essa é a oitava lição que aprendemos com esta mulher.
Esta mulher, ela voltou para a sua cidade, para o seu vilarejo, para o seu povo. E ela disse: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será ele porventura o Cristo? Venha ver. E diz a palavra de Deus que muitas pessoas, depois que essa mulher falou, seguiu esta mulher aonde Jesus estava. E muitas pessoas creram naquilo que a mulher havia falado, porque ela foi anunciar Jesus para as pessoas. Ela recebeu a fonte de água viva e foi anunciar para as outras pessoas que não tiveram acesso à fonte desta água viva. Querido irmão, querida irmã, nesta manhã, você está aqui nesta manhã, mesmo que o mundo te desprezou, mesmo que as pessoas desprezou você, mesmo que as pessoas te humilharam, apontaram o dedo para os seus erros, para as suas falhas, falaram que você não iria dar em nada. Você está aqui nesta manhã porque Jesus te valorizou. Você está aqui nesta manhã porque Jesus pode saciar a necessidade do seu coração. Ele pode preencher o vazio do seu coração. Ele pode entrar com a generosidade dele na sua vida e transformar a sua existência, assim como transformou a vida desta mulher. Você está aqui nesta manhã, você está aqui neste lugar, querido irmão, porque Jesus, ele fez com que você tivesse a consciência dos seus erros, não para não condenar você, mas para transformar a sua vida, e você se arrependeu, e Ele te perdoou. Ele é o nosso advogado que intercede junto ao Pai. Você está aqui nesta manhã, porque um dia, na sua geografia, na sua história, você estava naquele lugar, naquela ocasião. Talvez você já tinha perdido as esperanças, talvez você estava a ponto de cometer um suicídio, talvez você estava ao ponto de dizer: não tem mais jeito na minha vida, mas foi naquele momento, naquela ocasião, que Jesus ministrou na sua vida e ativou a fé e deu a fé a você, para que você pudesse crer nele, para que você pudesse ser transformado por ele. Foi naquele momento que Jesus mudou a história da sua vida, assim como mudou a história da vida desta mulher. Foi naquele momento que você pôde experimentar a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, e tudo na sua vida passou a fazer sentido, e tudo na sua vida e você começou a viver e não simplesmente existir nessa existência. Você encontrou alegria, você encontrou paz, esperança, você encontrou a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus ativou a fé ao seu coração. Você está aqui nesta manhã porque um dia você se alinhou ao amor. Deus é amor. Você se alinhou, entendeu, e deixou esse amor sendo derramado na sua vida. Mas este amor tem uma finalidade, para que você possa manifestar este reino do amor na vida das pessoas. Jesus transformou a minha vida e a sua vida, para que eu e você possamos ser instrumentos dele nessa época, nesse tempo. Porque assim como alguém ministrou acerca dele na minha vida e na sua vida, que possamos ser instrumentos dele para ministrar na vida das pessoas também, acerca desse Jesus que é a fonte de água viva,
acerca desse Jesus. Esse Jesus que é suficiente. Ele foi, é e continuará sendo suficiente para mim. E que esse Jesus possa ser suficiente na vida daquelas pessoas que estão lá fora, depressivas, doentes, sem esperança, desesperança. Estão a ponto de tirar a sua vida. Que eu e você possamos manifestar esse reino do amor na vida das pessoas, dando Jesus para elas. Possamos adorar o Senhor. Isso não é lugar, não é somente aqui, mas o que o Senhor está procurando é uma pessoa simples, humilde e honesta na presença dEle. Uma pessoa que adora Ele de uma maneira verdadeira e genuína. É uma pessoa que do seu íntimo, do seu ser, oferece ao Senhor toda a honra, todo o louvor, toda a glória, todas as palavras de exaltação e de glorificação ao Senhor. Talvez você possa se lembrar dos primeiros dias, quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Quando a sua fé foi ativada e Jesus transformou a sua vida. Talvez você consiga lembrar desses primeiros dias, os primeiros meses, o primeiro ano. Como que você era? Como que você caminhava com Deus? Como que você vivia com Deus? Como que você buscava Deus por oração, leitura da palavra? Sem sombra de dúvida, você era intenso com Deus. A sua busca era intencional. Você buscava Deus de todo o seu coração, você chorava na presença dEle. Você era visitado por Ele, você era tocado por Ele, você era envolvido pela presença dEle. Você nem olhava para o relógio. Você nem se importava com a hora. Você nem se importava se era tarde da noite para estar com Deus, no seu secreto, na comunhão da igreja com os irmãos. Vigília, vamos. Estudo da palavra, vamos. Jejuar, vamos. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu estou apaixonado por esse Deus, porque Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida de caos, de derrota, de fracasso. Todas as outras coisas eram segundo plano. A pergunta é, nesta manhã, está na mesma intensidade ou aumentou mais a sua busca por Deus? Não é para te condenar, não é não, querido. Jesus não condenou essa mulher, Jesus transformou a vida dela. Quem condena é o diabo. E eu não quero ajudar o diabo. Eu sou filho de Deus. Ele me transformou e tem me ajudado a viver nessa existência. Mais uma vez, como está a tua intensidade? Como está a tua busca por Ele? Como está o teu amor, tua devoção, teu desejo de ir além, o teu desejo de conhecer mais dEle, teu desejo de ser ministrado por Ele, ser tocado por Ele, ser envolvido, invadido pela presença dEle. Ao ponto de você dizer, mais nada me satisfaz.
mas nada me satisfaz a não ser a tua presença, Senhor, a não ser a tua presença. E você está aqui nesta manhã, nós estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor, Ele conta comigo e com você. Porque assim como esta mulher aqui, estava sozinha, isolada, sem esperança. Existem muitas pessoas nessa cidade, neste lugar, que estão aguardando alguém que representa este reino do amor, para dizer para ela: há esperança para você. Jesus pode transformar a sua existência. Jesus te ama. Jesus, Ele é poderoso para te perdoar e transformar a sua existência. Há mais de Deus para você, querido. Possamos fazer como esta mulher. Ela não teve tempo de estudar a Bíblia, porque nós não tínhamos a Bíblia completa ainda. Ela não teve tempo de fazer uma oração. Mas depois que ela foi transformada, depois que ela recebeu a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela não pensou duas vezes. Tem pessoas lá, e talvez pessoas que desprezaram ela, pessoas que humilharam ela, pessoas que falaram mal dela, pessoas que colocaram ela para baixo. Ela falou: deixa eu ir lá para o meu povo e falar desse Jesus que falou tudo acerca da minha vida, que me conhece como ninguém, e é esse Jesus o Cristo, e Jesus também vai transformar a vida deles. E Jesus assim o fez. Transformou aqueles que a mulher falou, que levou para lá, e depois então Jesus falou: eu preciso ir para a Galileia. Então aquelas pessoas falaram: não vai não, Jesus, fique mais um pouco aqui com a gente. E diz a palavra de Deus que mais pessoas acreditaram no Senhor Jesus Cristo, e houve um grande avivamento naquele vilarejo, por causa de uma mulher, que Jesus mudou a rota dele, e foi até Sicar, transformou a vida dela, e ela foi até o vilarejo, e trouxe pessoas para Jesus transformar, e Jesus foi lá e transformou mais pessoas. Jesus quer te usar também. Jesus só quer encontrar um coração disponível, coração voltado para Ele, disposto, e um coração que se coloque nas mãos dEle, que Ele vai usar poderosamente para a salvação dessa cidade, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Quero convidar você a se colocar em pé. Jesus, Ele fez isso na minha vida e na sua vida, querido irmão. Transformou a nossa vida de caos, de tristeza, de abatimento, de apatia, em uma vida cheia de significado, cheia de esperança, de alegria, que Ele entrou na minha vida e na sua vida, assim como fez com esta mulher, assim como fez com esta mulher. Não sei como que você está nesta manhã, não sei como que está a tua fé nesta manhã,
Não sei como você entrou neste lugar. Eu não sei o que esta pandemia tem feito com você. Mas esta palavra foi ministrada nesta manhã. O texto da palavra de Deus que foi lido nesta manhã. Jesus, assim como disse para esta mulher, demonstrou para esta mulher a esperança para você, a esperança para você. Jesus está dizendo para você, meu querido irmão, a esperança para você. Você foi alvo do meu amor, da minha vinda até a terra. Eu morri por ti. Eu paguei o preço dos teus pecados. Eu quero saciar a sede do teu coração, a necessidade do teu coração. Eu quero te levar para o próximo nível. Eu quero que você tenha mais e mais experiências comigo. Eu quero sussurrar nos teus ouvidos. Eu quero falar contigo. Eu quero que você vá para o próximo nível. Pai, muito obrigado pela tua doce, maravilhosa palavra. Obrigado por essa história, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus de toda a graça. Tu és o Deus de misericórdia. Tu és o Deus de bondade. Tu és generoso. Muito obrigado, Senhor. E ajuda-nos a viver para a tua glória e para o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus.